Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Eu sou Carlos Albuquerque, começando essa semana, segunda-feira. Hoje estou aqui muito bem trajado, como vocês podem ver, né? Essa camisa eu comprei ontem na Botafogo Store. Mas, Carlos, é a camisa do ano passado, 2023, já passou. Pô, mas é muito linda essa camisa. Eu tava namorando a camisa branca. E olha que tradicionalmente eu sempre curti a camisa, se não for para ser a listrada, né, a alvinegra tradicional, sempre curti mais a camisa preta, né? Tive várias aí ao longo dos anos, desde a época da 7-Up. Eu tive a preta, gostava muito mais da preta do que a branca. E vou te falar, acho que faz muitos anos que eu não tinha uma camisa branca do Botafogo, mas eu estava realmente namorando essa camisa, passei a olhar ela com outros olhos e comprei ela aqui sem nada, tá? Não botei patrocínio, não botei número nas costas, não botei nome, porque eu acho que ela tá bonita assim. Nada contra botar, né, os patches, enfim. Mas eu curti ela bastante e aproveitei a promoção, tá, que tá rolando lá na Botafogo Store, justamente por ser a coleção antiga, né? A gente vai ter aí em breve o lançamento das outras camisas da coleção 2024/25. Então elas estão com desconto muito bom, né? 199, tá, a camisa, e eu acabei comprando por menos porque tem o desconto do camisa 7. Então eu vou passar aqui para vocês. O meu plano é o plano preto, tá? Então eu paguei nessa camisa R$ 179,91, R$ 180, tá? Arredondando, R$ 180. E é isso, estou feliz aqui com a minha camisa. Sei que o Botafogo vai lançar, né, como eu disse, os novos modelos aí em breve. Já teve até meio que um spoiler aí de uma camisa meio preta, meio cinza, né, alguma coisa do tipo assim, naquele anúncio da Brahma, que com certeza também vai dar muita vontade de comprar, mas eu acho que vale a pena pela questão do preço, né, e também, pô, estou muito bem trajado. Ontem eu falei aqui no vídeo, né, foi aniversário do meu pai. Aliás, quero agradecer, né, as inúmeras manifestações aí de parabéns para ele. E justamente a gente saiu para almoçar e eu já comprei a camisa lá na loja do Barra Shopping. Já coloquei a camisa, porque realmente é uma camisa para todas não, né, mas quase todas situações aí sociais, eventos sociais. E com certeza um almoço de domingo, né, tão festivo, merecia essa camisa aí, até em homenagem realmente ao meu pai, que é um dos maiores botafoguenses vivos. 83 anos, maravilha. Também não posso deixar de agradecer vocês, porque o vídeo de ontem bombou, né, muita repercussão. Eu acho que a temática do Tiquinho realmente mexe muito com a torcida do Botafogo. Eu li todos os comentários, tá, gente? Eu não consigo responder todo mundo, então eu curto lá os comentários, mas eu leio, tá? Eu gosto de saber a opinião de vocês. Vamos polemizar mais um pouquinho? Que eu reparo, tá? Se fosse fazer uma pesquisa aqui, eu falei do Montenegro, né, no sábado, ex-presidente do Ibope, então em homenagem ao Montenegro. Se fosse fazer uma pesquisa na internet, a impressão que dá é que a maioria dos torcedores botafoguenses, tá? Tô falando maioria, não tô dizendo que são todos, né? Não gostariam que o Tiquinho renovasse com o Botafogo. Gostariam de ver o Tiquinho fora do Botafogo, né? A gente sabe que o contrato dele vai até dezembro, né? Até o final do ano. Então, em 2025, liberariam o Tiquinho de repente para um rival, né? Como foi o caso aí do interesse do Grêmio ou qualquer outro time do Brasil que quisesse contratar o Tiquinho, né? Helicóptero passando aqui, mas acho que não vai atrapalhar muito o vídeo. Aqui é assim mesmo, vida real. Tem um heliponto aqui perto de casa, então até os cachorros já estão acostumados com o helicóptero passando. Então, assim, eu vejo aqui pela internet muita gente falando absurdo renovar com o Tiquinho, Tiquinho pipoqueiro, Tiquinho amarelão, Tiquinho perdeu o pênalti naquele jogo com o Atlético Paranaense que a gente acabou eliminado da Copa do Brasil,
Tiquinho perdeu aquele pênalti decisivo contra o Palmeiras, né? Porém, fora da internet, né, no estádio, no Newton Santos, eu vejo o panorama se invertendo, né? Vou destacar aqui talvez a melhor partida do Tiquinho esse ano, que foi aquele jogo 6-0 contra o Aurora, né, no Newton Santos, né? Claro, a gente tem que contextualizar que é um adversário muito fraco, né? O time lá de Cochabamba. Mas aquele jogo, a gente viu o Tiquinho relembrando os seus melhores momentos de 2023. E a torcida veio junto, começou a cantar a música do Tiquinho, né? O Tá Chegando a Hora. Então, assim, a torcida no estádio, tá? Por mais que não seja unânime, eu vejo que a maioria dos torcedores do Botafogo no Newton Santos curtem muito e apoiam muito o Tiquinho, né, para que ele retome o bom futebol dele. Falando em 2024, né, não só nesse jogo contra o Aurora, eu até comentei aqui ontem, eu acho que o Tiquinho não faz um mau ano, né? Ele simplesmente demora no início das temporadas a embalar. Foi assim ano passado, né? E esse ano a mesma coisa. Ele vinha sendo já importante nos últimos jogos. No jogo nosso lá da classificação contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, ele dá início ali à jogada, né? Raspa a bola ali para o Hugo fazer o cruzamento para o Júnior Santos, né? O Tiquinho faz esse trabalho de pivô como poucos, né? Então a gente percebia que ele vinha numa crescente nos últimos jogos, até ter o problema no jogo contra o Universitário, né? O jogo aqui no Newton Santos. Tendo dito isso, a gente sabe que o Tiquinho ele está com 33 anos, se não me engano, né? Ele vai ter aí, ao meu ver, tranquilamente mais 2 anos, considerando, né, depois do final do contrato dele em dezembro, de bom futebol. Isso é a minha impressão, tá? Antigamente, né, nos anos 80, 90, enfim, o jogador com 33 já estava prestes a se aposentar. Isso mudou, né? Isso mudou. Então, eu acredito que ele, até os 35, 36 anos, pode ser um jogador útil ao Botafogo. Vai ser titular absoluto? A gente não sabe. O Botafogo está trazendo o Igor Jesus. E acho que até por isso a torcida está muito influenciada, a galera que está pedindo fora Tiquinho, de que o Igor Jesus vai chegar e vai resolver os problemas, vai ser o titular. Pode ser até que isso aconteça, né? Eu não tenho problema nenhum, por mais que eu goste do Tiquinho, de ver, de repente, o Igor Jesus chegando e assumindo a titularidade, o Tiquinho indo para o banco, né? A gente não pode ficar ali realmente agarrado ao que o Tiquinho construiu no ano passado como ídolo, né? Foi o principal jogador do Botafogo ano passado, isso aí é indiscutível, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o Igor Jesus está vindo para ser uma opção ao Tiquinho, ser aquele cara para fazer uma sombra ao Tiquinho, né? Até porque o Botafogo perdeu o Janderson, que agora está no Vitória, Matheus Nascimento, lesionado aí, ficando um bom tempo fora, e também um jogador que não conseguiu, infelizmente, né, se firmar, né, no futebol profissional, né? Então o Botafogo foi uma das grandes falhas, né? Não é porque a gente agora se classificou para as oitavas que a gente vai esconder, né, deixar de falar que foi uma falha de planejamento do Botafogo não ter trazido já um 9. O Botafogo trouxe, mas não chegou, né? Quer dizer, quando o Botafogo contrata o Igor Jesus, já sabia que ele só viria em julho, né, na janela aí do meio do ano. E como ele está indo super bem lá no clube dele, está com uma média, 1 gol por jogo, né? A torcida está com uma expectativa muito grande que o Igor Jesus chegue e também mantenha essa média aí fantástica de gols, né? Média de Túlio Maravilha, né? No seu auge. Então é isso. Agora, o que tem que ser falado é que, por exemplo, beleza, o Grêmio, segundo informações, ofereceu o dobro do salário do Tiquinho. Quanto que o Tiquinho ganha? Eu não sei dizer para vocês, né? E acho que
nem cabe, né? Mesmo que eu tivesse essa informação, mas a gente sabe que é um salário ali, né? Dos tops do Botafogo, se não o maior salário do Botafogo. Então, vamos botar aí que fosse 750 mil, tá? Não é informação, galera, só aqui é um achismo, tá? Só para eu exemplificar. Então, se ele ganha 750 mil, e a proposta do Grêmio foi dobrar o salário, era um salário de 1,5 milhão, correto? Que é muita grana. Um detalhe importante, o Tiquinho sabe que esse próximo contrato dele, né, depois de dezembro, pode sim ser o último grande contrato da carreira dele. Não estou marcando aqui que ele vai se aposentar com 35, 36 anos. Mas, né, obviamente, que a gente imagina que é o último grande contrato. Então, é claro que mexe com a cabeça do cara ganhar, né, um salário que já é muito bom, né, o que ele ganha hoje no Botafogo, imagina ganhar o dobro. E aí o Botafogo prometeu, né, pelo menos é também informação que chega via GE, dar um aumento de 25%. Então, se o Botafogo, na época, falou isso, tem que cumprir, né? E até por isso está parado aí, tá naquela, né? A primeira proposta de renovação do Botafogo com o Tiquinho não andou, né? Não andou. A informação que a gente teve ontem, acho que foi até o Thiago Franklin que trouxe, é que a questão da renovação automática, que alguns de vocês até comentaram, ela é baseada em 60% dos jogos, quer dizer, se o Tiquinho jogar 60% dos jogos do Botafogo, renova automaticamente, né, o contrato. Então, assim, o 25% em cima seria até por um ali acordo de cavalheiros, um acerto do Botafogo, para valorizar o que o Tiquinho fez, né, especialmente ano passado, né? Mas não teria a obrigatoriedade, porque o gatilho seria automático de renovação. Até por isso o Botafogo não tem o risco, eu expliquei isso aqui ontem, não tem o risco de perder o Tiquinho, por exemplo, com um pré-contrato. No meio do ano o Tiquinho está livre para fazer um pré-contrato com o Grêmio, por exemplo, ou qualquer outra equipe, Palmeiras, São Paulo, enfim. Porque tem essa cláusula, né, de renovação automática. E o que o Thiago Franklin falou que é interessante? Esse 60% é baseado não nos jogos totais do Botafogo no ano, senão correria o risco de não acontecer, porque o Tiquinho, a gente sabe, está aí nesse momento em fase final de recuperação e ficou fora aí dos últimos jogos, né? Não, esses 60% são baseados nos jogos que ele está disponível para o técnico Arthur Jorge, entendeu? Então, assim, quer dizer, no momento que ele volta, que ele está ok, que ele está em condições de jogo, aí volta a contar os 60%. E aí, se o Arthur Jorge resolve deixar o Tiquinho no banco, beleza, vai ser contabilizado nessa conta aí dele atuar em pelo menos 60% dos jogos. Acho que ficou claro, né? Deu para entender. Então, isso só corrobora com a tese de que naturalmente, né, o Tiquinho vai sim cumprir esse 60% com facilidade. O aumento de 25%, né, que não é o 100% teoricamente da proposta do Grêmio, seria uma forma ali do Botafogo até prestigiar um jogador que foi tão importante aí ao longo do ano, né? Eu sei que a galera vai ter gente agora comentando, pô, Carlos, como é que foi importante se o cara perdeu o pênalti, se o cara na hora H caiu? Gente, se for falar, o elenco todo caiu, né? O Marlon Freitas, que agora a gente está elogiando, foi também um dos jogadores que a torcida caiu em cima, né? Pelo que aconteceu ano passado. Então, mais uma vez, a gente tem que enterrar o que passou, né? Enterrar o que passou. Superar. Eu já superei, comprei até a camisa aqui de 23 e não tem problema nenhum porque a camisa é linda. Tô feliz da vida com ela aqui, né? Então, é isso, galera. Eu acho que a gente tem que entender que o Tiquinho, acho que é um jogador que ainda pode ser muito útil ao Botafogo, né? Como eu falei, se vai ser titular, se vai perder a vaga, né? Mas é um jogador que a gente não encontra em qualquer lugar, né? O Botafogo conseguiu trazê-lo, né,
por um custo baixíssimo, e é um jogador que ainda, eu acredito que pode realmente ser muito útil, marcar ainda muitos gols pelo Fogão, né? Já fez 41 gols desde que chegou ao Botafogo, né? E vamos ver quando que ele retoma. Uma coisa também importante falar é a seguinte: a lesão que ele tem ano passado e agora a lesão que ele tem esse ano, nos dois casos ele está voltando aos treinamentos, voltando a atuar em menos tempo do que era previsto. Ou seja, isso revela que é um jogador que se cuida, é um jogador que é dedicado, né, à recuperação, né? Nos dois momentos, aquela lesão contra o Cruzeiro ano passado no Mineirão e agora essa lesão muscular contra o Universitário, o Tiquinho já está voltando. Pode ser até que hoje ele já apareça nas imagens da Botafogo TV treinando com o resto do elenco, né? É uma semana aí desse provável retorno dele aí aos treinamentos com bola com os companheiros. Então, em ambos os casos, ele está voltando antes do prazo estipulado. Diferente da situação do próprio Marçal, diferente da situação até bem mais grave do Rafael, né? O Rafael, né, eu falei aqui ontem na cirurgia dele, ele já falou que se aposenta no fim do ano, e a gente, o torcedor botafoguense, é muito grato ao que o Rafael fez vindo para o Botafogo antes da SAF, né, encarando uma segunda divisão, ganhando um salário simbólico, né, um jogador que tinha feito uma carreira que fez na Europa, e a gente vê que realmente, infelizmente, a passagem do Rafael no Botafogo, né, até o momento não foi boa, né? Teve envolvido aí com suspensões, cartões amarelos, expulsões, não foi positiva, né? Diferente da situação do Tiquinho. E o Marçal, infelizmente, está indo pelo mesmo caminho aí de dificuldade de jogar, né? Quando ele volta a atuar, em seguida ele de novo vai para o DM, então também é outro jogador que torcedor botafoguense já nem conta mais, né? Por isso que quando a gente fala, temos o Hugo e o Cuiabano na lateral esquerda, né? Basicamente isso. Não dá muito, infelizmente, para contar com o Marçal. Galera, falar aqui rapidamente, saiu uma notícia ontem de um jornalista paraguaio dando conta de que o Alexander Barbosa pode ser emprestado, pode sair do Botafogo no meio do ano, tá? Porque ele estaria descontente com a pouca minutagem, né? Resumidamente, ter ido para o banco, né? O que a gente sabe até agora é que essa informação não tem nenhuma comprovação, né? A gente tem visto o Barbosa aí bastante atuante, até nesse último bastidores lá do jogo de Lima. Ele é um dos caras que fica ali no vestiário, também junto com o Marlon, falando e tal. E ele tem atuado, jogou contra o Fortaleza, né? Entrou contra o Fortaleza. Agora o Bastos está num melhor momento, isso é nítido, né? Mas o Barbosa também, que teve ali um momento ruim na estreia do Brasileirão contra o Cruzeiro, né? Vai muito mal ali ele perde a vaga, entra durante o jogo, faz uma falta, é expulso, mas agora parece que ele está com a cabeça mais no lugar e é até um dos líderes, né, desse grupo. Então, informação aí que a princípio eu não vejo como uma preocupação, nem vejo o Botafogo com a menor intenção de emprestar o Barbosa, tá? Botafogo, jogadores que não faziam parte do plano do Arthur Jorge foram emprestados, a maioria deles, né? Foram emprestados. Não é o caso do Barbosa. O Barbosa aí hoje um jogador que, se não é titular da zaga, é um jogador que certamente será muito utilizado, né, durante a temporada, como vem sendo utilizado, né? Então, deixar isso um pouco de lado. Galera, a partida aí de quarta-feira lá no Barradão, os ingressos já estão à venda, tá? R$100 ingresso, mas tem aquelas taxas, né, de compra e tal, vai a uns 120 mais ou menos, pesadinho, né? Pesado. E também, claro, sempre atenção total para a galera que está indo ao jogo lá em Salvador, né? Um jogo que sempre tem uma tensão, né, entre as torcidas. O Barradão é conhecido aí por não ser muito amigável, né? A torcida do Vitória aí com a torcida do Botafogo. Então, todo cuidado é pouco, toda precaução é importante, mas também
obviamente que a torcida vai se fazer presente. Um jogo muito importante, né? O Botafogo joga pelo empate, um 0-0, né? O jogo, da maneira que a partida começar, já vai estar ótimo, já é um resultado que nos interessa. Falando em 0-0 e não tomar gols, o GE trouxe uma matéria com o John, né? Destacando justamente que em 7 partidas que ele atuou até o momento como titular, né? Com o Arthur Jorge, ele tomou 5 gols, ou seja, uma média de 0,71 gols por jogo, enquanto com o Gatito, recentemente, ela estava em 1,22, quer dizer, uma média superior a um gol por jogo. Isso quer dizer que o John está fechando o gol? Não, né? Na verdade, a gente tem observado que o John apareceu pouquíssimas vezes, né? Lembro de uma grande defesa dele justamente no jogo contra o Bahia, né? Ele faz uma defesaça. No geral, ele é um goleiro discreto e que não tem sido testado, né? Tem uma defesa, né, muito mais segura. O que eu vejo de diferença no John em relação ao Gatito o Gatito vinha de um momento de muita instabilidade emocional, a gente percebia que ele próprio estava inseguro, e a gente vê também que o John tem uma habilidade com os pés que o Gatito não tinha, né? Não tem, né? E isso tem ajudado o esquema ali defensivo do Arthur Jorge, porque acaba que o John atua um pouco como líbero, né? Os zagueiros, para nervosismo da nossa torcida, claro, voltam muito a bola, recuam a bola para o John, aí o John acha um outro jogador do Botafogo melhor posicionado para sair jogando. Até o momento tem dado certo, né? Espero que continue assim, mas claro que sempre dá aquele friozinho na espinha, né, do torcedor que não está acostumado com esse estilo de jogo. Mas o John vai bem com os pés, né? Até agora não deu nenhum grande susto, e isso aí realmente tem ajudado. E até o GE trouxe uma matéria falando que o John ouviu alguns conselhos do Jefferson, né? Trocou uma ideia com o Jefferson, o que é sempre muito bacana, né? A gente vê nessa integração aí de um ídolo como o Jefferson com um goleiro que está agora começando, né, aos pouquinhos, no início, se firmar como goleiro titular do Botafogo, né, o camisa 12, John Vitor. Galera, então basicamente é isso aí por hoje. Deixa eu só fechar porque eu já ia esquecendo, né? Parabenizar a Igor Holden, que teve um domingo brilhante. O Textor estava lá na França, acompanhou o jogo do Lyon. Lyon ganhou 2-1, fez um gol em 50 minutos do segundo tempo, se classificou para a Liga Europa. Uma recuperação, né? Uma remontada, como se diz, fantástica. O Lyon teve 11 rodadas na zona de rebaixamento e acaba se classificando, já que nos últimos 22 jogos teve 15 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, é isso mesmo a conta? Essa hora da manhã, 7 jogos, isso mesmo, 15 vitórias, 1 empate, 6 derrotas em 22 jogos, e o Crystal Palace também brilhou, né? O Textor ficou maluco lá no Lyon, ele ficou louco, né, com essa... E o Lyon vai disputar agora no final de semana a final da Copa da França com o poderosíssimo PSG, que naturalmente é o favorito, né? E o Crystal Palace disparou uma goleada de 5-0 sobre o Aston Villa, que é uma tradicionalíssima equipe, né, lá do futebol inglês. Então foi um final de semana aí de grandes conquistas para Igor Holden, o que é sempre bom, né? Pena que não teve Botafogo para a gente estar falando aqui da nossa vitória contra o Corinthians. Mas é isso. Galera, muito obrigado pela moral que vocês deram no vídeo de ontem. Tomara que esse vídeo aqui de hoje, iniciando essa semana tão importante de Copa do Brasil, com seu comentário. E se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva, porque o canal Botafogo Digital é feito por vocês.